Olá, eu sou a professora Roseli e hoje nós vamos ver propriedades da radiciação. Vamos ver essa situação. Eu tenho aqui raiz enésima de A. Esse valor é igual a x. Isso corresponde a nós fazermos o cálculo x elevado a n é igual a A. Vamos ver um exemplo prático do significado deste cálculo. Se eu tenho raiz quadrada de 25. Eu sei que raiz quadrada de 25 é 5. Por que nós sabemos esse cálculo? Se nós pensarmos 5 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, que é o resultado que nós tínhamos dentro da raiz. Então, neste caso, nós podemos pensar que a potência é a operação inversa da raiz. Podemos resolver os cálculos de radiciação utilizando como auxílio a potenciação. Tudo bem? Agora, nós vamos ver algumas propriedades utilizadas na radiciação que ajudam na resolução de alguns problemas. Primeira propriedade, se nós temos essa situação, raiz enésima de A elevado a N, esse resultado é igual a A. Por que nós podemos pensar desta forma? Pensando na utilização da potenciação. Raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa que A elevado a N dividido por N. Lembrando de uma das propriedades da potenciação. Eu posso pegar o expoente que está dentro da raiz e dividir pelo índice. Dessa forma, eu vou ter n dividido por n dá 1. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. A elevado a 1 vai dar A. Então, eu posso pensar o seguinte, se o expoente que eu tenho dentro da raiz for igual ao índice que está lá fora, este número automaticamente pode ser extraído da raiz, devido a este cálculo que nós fizemos. Mas na prática, você não precisa fazer tudo isso, né? Você simplesmente extrai o valor da raiz. Neste caso aqui, nós temos raiz cúbica de 9 elevado à terceira. Você vai fazer o mesmo processo. Você vai pegar o seu 9, pegar o expoente dentro da raiz e dividir pelo índice. Neste caso, você vai ter 9 elevado à primeira, simplesmente 9. Ou, se você quiser pensar, você extrai o 9 diretamente da raiz. Neste caso aqui, é a mesma situação. A partir do momento que o seu expoente é igual ao seu índice, você pode extrair o número da raiz, simplesmente 8, pensando no processo que nós já fizemos nos casos anteriores. Aqui, gente, vamos lembrar o seguinte, quando não tem nada escrito aqui como índice, significa que eu tenho o 2, é uma raiz quadrada. O 2 está lá, só que ele aparece invisível. Eu tenho como expoente aqui dentro 2. O processo é o mesmo, você vai pegar o 2 de dentro da raiz e dividir pelo índice, e dessa forma eu consigo extrair o 3 da raiz, tudo bem? Temos também como segunda propriedade este caso aqui, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. O que eu posso fazer? A partir do momento que você tem o mesmo índice, que é esse númerozinho que fica aqui fora da raiz, eu posso multiplicar os termos que estão dentro da raiz e transformar numa raiz só e manter o seu índice. Por exemplo, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5. Primeira coisa que você observa, o índice é o mesmo? É igual? Sim. Então, você pode juntar tudo numa raiz só. Mantenham raiz cúbica. E você faz a multiplicação dos termos que estão dentro da raiz. Neste caso, você vai ter raiz cúbica de 3 vezes 5, 15. Tudo bem? Aqui, gente, a mesma coisa. Os índices, eles são iguais? Então, você pode multiplicar e transformar tudo numa raiz só, mantendo o índice. Então, você vai ter aqui 2 vezes 11, ou seja, raiz sétima de 22.
Aqui, gente, lembra, né? Se não tem nada escrito, eu tenho raiz quadrada. Mantenho raiz quadrada, 3 vezes 2, ou seja, raiz quadrada de 6. Daqui, você pode já chegar no resultado direto, tá bom? Terceira propriedade. Se nós fizermos, né, a junção em relação à multiplicação, em relação à divisão, nós podemos pensar o mesmo. Se você tem uma divisão, né, de raízes, onde você tem o mesmo índice, você pode juntar tudo numa raiz só, ou você pode desmembrar. Lembrando que na propriedade anterior, se você tem um cálculo, raiz cúbica de 3 vezes 5, você pode desmembrar isso daqui em duas raízes distintas, duas raízes diferentes. Então, você tem raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5. Eles têm o mesmo significado. Você pode tanto desmembrar a sua raiz, como juntar e transformar tudo numa raiz só. Na divisão, acontece o mesmo processo. Você tem a sua divisão com duas raízes, uma no numerador, outra no denominador. Você pode juntar tudo numa raiz só, desde que o índice seja a mesma, ou você pode desmembrar em duas raízes separadas. Por exemplo, se você tem raiz cúbica de 5 sobre 4, eu posso desmembrar isso daqui em duas raízes distintas. Então, eu vou ter aqui raiz cúbica de 5 sobre raiz cúbica de 4. Aqui, gente, por enquanto, não dá para fazer mais nada, mas poderia ter uma continuação dependendo do que o exercício pede. Mas vamos deixar assim por enquanto. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Eu posso desmembrar essa raiz em duas raízes diferentes, mantendo o mesmo índice. Lembrando o seguinte, né? Lembre-se que você pode usar o mesmo processo. Se você tem duas raízes distintas, diferentes, né? A partir do momento que você tem o mesmo índice, tá? Você pode juntar tudo numa raiz só, né? Que seria o processo inverso do que nós estamos fazendo. Mantém o índice e você junta a sua fração, a sua divisão dentro de uma raiz. Tudo bem? Quarta propriedade. Vamos supor que você tenha raiz enésima de n e dentro dessa raiz você tem uma outra raiz com um índice diferente. O que nós podemos fazer para simplificar e juntar tudo numa raiz só? Você vai multiplicar os seus índices, então você vai ter n vezes m e você tem uma raiz única. Por exemplo, neste caso aqui, eu tenho raiz cúbica e aqui dentro eu tenho uma raiz quadrada de 5. O que nós podemos fazer? Nós vamos multiplicar. Então, eu tenho aqui 3 vezes 2, 6. E a raiz quinta continua. Aqui a mesma coisa. Lembra que aqui fora você tem um 2 invisível. Então, você vai ter 2 vezes 5, 10, raiz de 3. Tudo bem? E neste caso, gente, você tem duas, transformou, simplificou em uma só. Poderia ter 3, 4 raízes, quantas você tiver. O processo vai ser sempre o mesmo. Se você tem aqui uma raiz quadrada, poderia não escrever, mas nesse caso eu escrevi. Raiz cúbica e uma outra raiz quadrada aqui dentro. Tudo bem? Para juntar tudo em uma raiz, é só você multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Aí você simplifica e junta tudo numa raiz só. Bom, agora aqui, gente, como nós podemos fazer o uso dessas propriedades para facilitar a resolução de alguns exercícios? Ó, vamos pensar neste caso aqui.
Vamos lembrar da primeira propriedade. Para eu conseguir extrair o número de dentro da raiz, qual é o processo que eu tenho? O meu expoente, ele tem que ser igual ao índice. Neste caso, eu posso fazer o seguinte: n dividido por n. Pego o meu expoente e divido pelo índice que está lá fora. Eu vou ter a elevado a 1 ou simplesmente a. Neste caso aqui, gente, nós podemos também fazer este cálculo. Nós podemos pensar da seguinte maneira: 6 é a mesma coisa que 2 à terceira vezes 2 à terceira. Aqui nós estamos usando o processo inverso da propriedade da potenciação. Lá na potenciação, nós tínhamos o seguinte: eu tenho uma multiplicação de mesma base. O que eu posso fazer? Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Aqui eu estou fazendo o processo inverso. Eu estou pegando esse expoente e eu estou desmembrando em duas partes em que apareça o expoente do meu interesse, que nesse caso é 3. Então, eu desmembrei em duas partes. Lembra que a soma, 3 mais 3, tem que dar 6. Agora aqui, gente, eu posso extrair os números da raiz. Lembra, né? O expoente é igual ao índice, então esse número pode sair da raiz e esse número aqui também pode ser simplificado e ele também pode sair da raiz, devido a esse cálculo que nós fizemos. Saiu da raiz, agora você tem que multiplicar esses valores. 2 vezes 2, 4, ou seja, conseguimos extrair o valor da raiz. Isso quer dizer o quê? Se eu multiplicar 4 vezes 4 vezes 4, é equivalente ao resultado que nós tínhamos antes. Tudo bem? Uma outra forma que nós podemos também utilizar para chegar nesse resultado seria o seguinte, né? Vamos fazer assim. Ou nós podemos fazer o seguinte processo. Aqui, gente, lembra do seguinte, né? Eu peguei o meu expoente que estava dentro da raiz e dividi pelo índice. Eu posso fazer aqui também. Se você percebe, ó, 6 eu consigo dividir por 3. Então, vamos fazer essa divisão. 6 dividido por 3. Tudo bem? Peguei o meu expoente e dividi pelo índice. 6 dividido por 3 dá 2, correto? 2 ao quadrado, gente, é a mesma coisa que 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, chegamos no mesmo resultado que nós tínhamos antes. Tudo bem? Agora aqui, neste caso, raiz cúbica de 2 elevado a 10. Eu não consigo fazer neste segundo formato, porque 10... não dá para dividir por 3, né? Não dá uma divisão exata. Então, nós vamos desmembrar usando essa propriedade da potenciação. Vamos pensar o seguinte: eu quero que apareça dentro da minha raiz expoente 3, para que eu consiga simplificar com esse índice. Então, nós vamos desmembrar o 10 de 3 em 3. Por que 3? Porque aqui eu tenho raiz cúbica. Então, eu vou ter o seguinte: 2 elevado à terceira, 2 elevado à terceira, 2 elevado à terceira. Só que aqui eu tenho 3 mais 3 mais 3, 9. Para 10, falta 1. Então, o próximo vai ser 2 elevado a 1. Sempre a soma dos expoentes que você conseguiu tem que ser igual ao expoente que você tinha antes. Agora aqui, gente, o que vai acontecer? Esse 2 eu consigo extrair ele da raiz, porque o expoente é igual ao índice. Aqui acontece a mesma coisa e aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu consigo extrair esses números da raiz. Esse daqui, gente, ó, eu tenho expoente 1. Eu não consigo simplificar e não consigo dividir. Então, ele vai continuar dentro da raiz, não vai ser extraído. Agora, aqui é só você fazer o cálculo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz cúbica, né? Lembra? Raiz cúbica do 2. Tudo bem? Já tá da forma mais simplificada.
Outros exemplos. Eu tenho aqui raiz cúbica do 8. Ó, gente, nesse caso aqui, primeira coisa que você vai ter que fazer, fatorar o número. Se você não tem expoente dentro da sua raiz, você vai decompor esse número para que você consiga escrevê-lo na forma de um produto. Então, lembra, quando você faz a fatoração, você vai dividir pelos números primos. Os números primos só dá para dividir por um ou por ele mesmo. Quem são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim sucessivamente. Então, neste caso, você vai ter 8 dividido por 2, 4. Dá para continuar dividindo por 2? Dá. Enquanto der, você mantém. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Volta para o exercício com esse valor. Ó, gente, o que aconteceu agora? Apareceu o expoente que eu precisava. O meu expoente é igual ao índice, então eu posso extrair esse número da raiz. Isso significa que raiz cúbica de 8 é igual a 2. A gente já viu aqui, né, que se eu multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes, eu vou ter como resultado 8. Próximo caso. 3 raiz quadrada de 80. Ó, gente, esse 3 é o número que está na frente da raiz. E lembra que aqui é raiz quadrada. Primeira coisa que nós temos que fazer é fatorar o 80 para fazer aparecer dentro da raiz o expoente que eu quero. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui 80. Dá para dividir por 2, 40. Continua dividindo por 2, 20, dividido por 2, 10, dividindo por 2, 5. Não dá mais para dividir por 2, passa para o próximo. 3 não dá, então nós vamos utilizar o 5. 5 dividido por 5, 1. Como eu posso escrever o 80 na forma de um produto? Ó, gente, o 2, ele apareceu aqui 4 vezes. Então, ficaria 2 elevado a 4 vezes 5. Volta para o exercício com este resultado. Só que não esquece que já tem um 3 aqui na frente. Vamos escrever 2 elevado a 4 vezes 5. Tudo bem? Agora aqui, gente, como vai ficar? Lembra daquele processo, né? O 4 eu consigo dividir por 2, né? Ele é um número divisível, tá? Então, eu posso fazer essa divisão. Ou, se você quiser, você pode desmembrar esse 2 elevado a 4 como sendo 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Dessa forma, você consegue extrair da raiz. Vamos fazer nesse processo. Lembra que você pode fazer de duas maneiras diferentes. Eu tenho 2 ao quadrado e 5. Tá bom? Desmembrei de 2 em 2 porque é o índice que eu tenho aqui. Ou, né, lembra que você pode fazer 4 dividido por 2. Que aí você vai ter o número que você vai extrair da raiz. Neste caso aqui, gente, esse 2, ele pode sair da raiz, porque o meu expoente é igual ao índice. Mas quando ele sai, encontra o 3. Esse 2 aqui também sai da raiz. À medida que os números vão saindo da raiz, você vai ter que multiplicar um pelo outro. O 5, como ele tem expoente 1, ele vai continuar dentro da raiz, porque você não pode dividir 1 por 2. Agora, os números que saíram da raiz, você multiplica. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Raiz de 5. Tudo bem? Bom, gente, finalizamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Deixem suas dúvidas ou seus comentários. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!